Yu-Gi-Oh! Com certeza é um dos animes que mais fez parte da minha vida, e eu adoro tudo relacionado principalmente à série clássica. Todas as tramas que misturam a estética moderna com conceitos de mitologia egípcia sempre me deixavam muito interessado. E claro que não podia ser diferente com o filme Pirâmide de Luz. Esse filme clássico que passou algumas vezes na TV e que na minha cidade quase todo mundo tinha o DVD pirata dele. Hoje vamos relembrar dessa relíquia milenar e por que não trazer também algumas curiosidades sobre ele. Mas antes de começar, se inscreve aí no canal e já deixa o seu like, não custa nada para você e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdos para esse canal. Dito isso, vamos pro vídeo! Quando você compara a estética desse filme com a do anime, você consegue perceber certas diferenças de visual. E não é só aquela diferença por ser um filme, que geralmente a produção é um pouco mais caprichada. Mas o traço parece um pouco diferente, com linhas mais grossas, que particularmente eu achava bem legal. Apesar de ter uns momentos que pareciam meio mal desenhados. Mas enfim, no caso desse filme temos essa diferença bem acentuada, pois essa produção é um pouco peculiar. O filme, na verdade, foi encomendado pela empresa americana 4Kids, que eu já falei um pouco sobre o que ela fazia com os animes em outro vídeo aqui. Pois é, Yu-Gi-Oh! Sempre foi um dos trunfos dessa distribuidora, e por isso decidiram fazer um lançamento para cinema e surfar nessa onda. A produção foi mesclada entre o estúdio Gallop, que produziu o anime, e os próprios estúdios da 4Kids. Por isso, em alguns momentos, o traço dá a impressão de algo mais americanizado. É difícil saber exatamente como funcionou esse processo na prática, mas no fim o resultado acabou não sendo tão ruim quanto poderia ser. Pois mesmo sendo produzido pela empresa que foi famosa por censurar animes, o filme contém cenas que certamente seriam cortadas se fossem na série. O filme foi lançado nos Estados Unidos em meados de 2004 e só foi ser lançado no Japão lá pro finalzinho do mesmo ano. Inclusive chegou a ser lançado no Brasil apenas algumas semanas após o lançamento norte-americano. A versão que foi lançada no Japão foi um pouco diferente, com algumas cenas a mais e pequenas adaptações no roteiro para se encaixar melhor na cronologia da série. Parece que o jogo virou, né, 4Kids? Mas como essa versão japonesa é bem difícil de achar, no nosso vídeo vamos nos ater à versão americana. A que chegou no Brasil mesmo, a que todo mundo assistiu. Como se trata de Yu-Gi-Oh!, é lógico que o filme também é uma grande peça de marketing para vender cartinha, né? Então, obviamente, algumas novas cartas foram criadas para o filme e incorporadas no card game. As principais delas são os trunfos do filme: o dragão luminoso de olhos azuis, o mago que por muito tempo foi um dos meus monstros favoritos, o sacerdote da magia negra e, claro, a carta que dá nome ao filme, a Pirâmide de Luz. Eu posso falar mais sobre essas cartas durante o nosso resumo do filme, então não sai daí. Mas é bom deixar claro que eu não vou ficar fazendo muitas comparações entre os duelos do filme e do card game real. Até porque assistir Yu-Gi-Oh! Assim não faz o menor sentido. E obviamente também não vou narrar todos os duelos rodada a rodada, senão o vídeo seria insuportável para muita gente. Dito tudo isso, vamos de fato à nossa revisita ao filme. Começamos com um remember do prólogo do anime, mas com umas coisinhas a mais. Ele contextualiza a história dos Jogos das Trevas e mostra o momento que o Yugi monta o Enigma do Milênio. Eles relacionam esse momento com o despertar do Anubis, o vilão do filme. Depois eu falo mais sobre ele. É legal porque vemos de forma expandida o momento em que o Yugi montou o Enigma. Mas é meio bizarro esses monstros aparecendo para atacar ele quando ele termina de montar. Pô, até o Kuribo. Mas ele é salvo pelo faraó que desperta em seu corpo e manda eles de volta para dentro do Enigma do Milênio. Não faz sentido, mas eu perdoo. Vamos aos dias atuais, quando o Yugi já é considerado o rei dos jogos. O filme claramente se passa depois dos eventos da Batalha da Cidade. Os populares veem as notícias e não aceitam que o Yugi é bom, e geral quer derrotar ele. Enquanto isso, Kaiba está explorando seus funcionários para criar simulações que possam fazer estratégias para vencer as cartas de deuses egípcios do Yugi. Mas é meio inútil e, claro, ele humilha eles. Então ele deduz que a pessoa que criou o jogo deve ter alguma carta capaz de derrotar os deuses. O Kaiba então parte em seu jato branco de olhos azuis. Sim, é assim que eles chamam o avião personalizado dele. O Kaiba realmente é uma visão muito fiel de como os bilionários são
são, além de escrotos, bregas. Não que não seja legal ter um jato que parece um dragão, né? Mas provavelmente foi construído em cima de muita exploração daqueles coitados dos funcionários da Kaiba Corp. Por falar em brega, enquanto ele voa, toca essa musiquinha tosca aí. Não venha me dizer seu jeito de fazer. Se esse tivesse meu lugar, porque só eu. Que fazia muita gente se achar o roqueiro ouvindo ela no filme, inclusive eu mesmo. Sim, eu sabia ela decorada. Ele chega no Pegasus já exigindo uma carta que possa derrotar os deuses. E o nosso cabeludo sugere que talvez ele tenha uma cartinha ali que possa ajudar. Nosso bilionário ganancioso desafia o criador do jogo apostando seus 3 preciosos dragões brancos na tal carta. Detalhe aqui para esse vinho do Pegasus que eu nunca tinha reparado antes, além de ter o nome do cara, ainda tem um dragão branco do mundo da fantasia nele. Rico é tudo brega mesmo, né? Enquanto isso, os duelistas valentões esperam o Yugi na saída da escola para desafiar ele. Eu adoro esse momento que eles arrumam briga com meu querido Joey e vem essas pérolas da dublagem. A gente quer o rei do duelo, não o rei do farelo. O campeão dos monstros, não 2 tronchos. O mestre das cartas, não 2 massacres. Tá, já chega, eu já entendi. O Joey vai duelar com eles para dar cobertura enquanto o Yugi foge. E esse momento rende cenas icônicas como essa logo na primeira rodada. É uma pena que o Joey só tenha esses pseudos duelos nesse filme. Eu adoro o Joey como personagem, inclusive queria fazer um vídeo sobre ele ser o melhor personagem de Yu-Gi-Oh! Quem sabe um dia eu faço aqui. Mas voltemos ao duelo entre o Pegasus e o Kaiba. Jogo vai, jogo vem e temos algumas tiradinhas maravilhosas aqui. Eu adoro esse momento que o Pegasus vai explicar o efeito de uma carta e o Kaiba corta ele na hora. Agora eu ativo minha carta mágica, corte de custos, que permite... Dá pra calar a boca? Eu sei o que ela faz. Você pode colocar seus monstros mais fortes em campo facilmente. Qual é? Acha que tá falando com quem? Com um novato? Isso me faz lembrar que muita gente criticava Yu-Gi-Oh! Porque diziam que não faz sentido os caras serem os profissionais do jogo e toda vez terem que estar explicando o que cada carta faz. O que é óbvio que é para gerar todo o dramalhão e pra gente que assiste entender tudo também, né? E pra mim essa cena brinca um pouco com isso e é bem engraçada. Inclusive preciso confessar aqui que assistindo esse duelo e todos os outros do filme, me deu uma pequena saudade do jogo clássico. Sem muita firula e a complexidade que o card game tem hoje em dia. Pode me chamar de antiquado, mas recentemente eu tentei jogar o Yu-Gi-Oh! Master Duel, mas raramente eu consegui ganhar algum duelo. As estratégias hoje são muito apelonas e tem tipos de cartas muito mais complexas que para quem parou um pouco nas primeiras gerações é difícil de assimilar. Enfim, eu precisava desabafar essa frustração pessoal aqui. Mas vamos voltar ao filme e deixar o saudosismo do jogo de lado. Piadinhas e provocações vêm e vão no duelo e o Kaiba finalmente vence com a estratégia do canhão dragão XYZ. Quando ganha, ele recolhe 2 cartas do baralho do Pegasus, que seriam úteis contra os deuses. Mas o Pegasus fica surpreso, ele não reconhece uma dessas cartas. Acontece que na noite passada, enquanto ele teve um pesadelo com os deuses egípcios sendo aprisionados, um espírito colocou uma carta misteriosa no seu baralho, e é justamente uma dessas que o Kaiba pegou. O Yugi continua fugindo e decide se esconder no museu. Quando chega lá, percebe uma pirâmide curiosa que lembra muito o Enigma do Milênio. Eles encontram o vovô lá também observando a pirâmide, que segundo ele, o faraó que habita o Enigma também foi responsável por derrotar um feiticeiro do mal que tentou usar a pirâmide para destruir o mundo. Esse mal seria na verdade Anubis. É curioso que em alguns momentos eles se referem a ele tanto como um feiticeiro quanto como o deus egípcio dos mortos. E esse segundo conceito é basicamente o mais fiel à mitologia egípcia mesmo. Nela ele é descrito como o primeiro deus dos mortos e também o deus da mumificação, protetor dos túmulos e guia dos mortos no além. Essa parte da mumificação faz até um pouco de sentido, pois mais pra frente a gente vê que ele controla várias múmias no filme. Ainda na mitologia, em uma das versões, o Anubis é filho da Néfits com Osíris e é representado pela figura de um homem com cabeça de chacal. E é curioso que no filme temos ele mais parecido com essa forma mais clássica apenas em uma visão. Quando ele aparece de fato, ele é um loirão sarado.
Não me pergunte o porquê. Enfim, lá no museu também tem uma profecia escrita no sarcófago de Anubis, que quando eles leem, todos desmaiam, e o Yugi tem uma visão estranha. É nessa visão que vemos esse Anubis mais clássico pegando Kaiba pela cabeça. Brabo. Quando eles acordam, a múmia e a pirâmide foram teoricamente roubadas. Por causa da visão que teve, o Yugi ficou preocupado com o Kaiba e corre para procurar ele. Coincidentemente, ele encontra o Mokuba logo na porta do museu, que estava amando do Kaiba para encontrar ele, adivinha, para levar ele para um duelo, é claro. O Yugi chega no local do desafio e logo depois o Joe e o Tristan chegam também. Antes de encontrar o Yugi, o Kaiba fez uma simulação que comprovou que as cartas que ele pegou do Pegasus podem derrotar os 3 deuses. Quando se encontram, o Yugi tenta alertar sobre a força maligna que está presente, mas claro que o Kaiba não acredita em nada. Então eles vão iniciar o duelo que vai durar o resto do filme inteiro. Eu gosto bastante das cartas e estratégias que eles usam nesse duelo, são todas bem legais. Inclusive eu ainda não tinha citado que mesmo na versão americana eles usam os layouts das cartas originais do card game, e não aquela maluquice que fazem no anime. Sempre achei isso curioso e gostava bastante de ver elas mais bonitinhas assim. Com pouco tempo de duelo, o Yugi já invoca o Slifer, e o Kaiba com a sua audácia usa uma carta que força o Yugi a jogar todos os outros deuses logo de cara. Tudo isso porque ele queria destruí-los todos de uma vez. Ele ativa a carta armadilha chamada Pirâmide de Luz, que é o mesmo nome do artefato do museu. A carta faz eles ficarem dentro de uma pirâmide e os deuses egípcios fora dela são destruídos. Mas aí coisas estranhas começam a acontecer. A alma do pequeno Yugi e dos 2 fiéis espectadores são sugadas para dentro do Enigma do Milênio. Não me pergunte por que o Mokuba, que também estava lá, não foi sugado. Lá eles se deparam com aquele clássico labirinto. Voltando para o jogo, eles não explicam de fato qual é o efeito da pirâmide de luz. A gente só entende que ela destrói os deuses egípcios e pronto. Mas lá na frente eu entro mais nessa questão. O Yugi, o faraó no caso, sente que ao perder pontos de vida ele também perde energia vital. E essa energia está sendo usada para fortalecer o Anubis. No labirinto, o Yugi encontra uma câmara onde está o sarcófago do Anubis. De lá saem várias múmias atrás dele. Quando estão fugindo, eles encontram essa imagem da pirâmide engolindo o enigma. Bem simbólico, de como se fosse o Anubis se alimentando do poder do faraó para renascer. Do nada, o Yugi constata que precisam voltar para onde estava o sarcófago para ajudar em alguma coisa. Então eles voltam. De volta ao jogo, temos o Dragão Supremo em campo. E o Yugi usa a estratégia que eu gostava muito de usar nos meus velhos tempos de duelista. Talvez eu não ganhasse muito com ela, mas eu gostava muito de usar as cartas de Mago Negro. Os monstros são legais demais, me deixa. Enfim, ele invoca o bolado Sacerdote da Magia Negra, uma das cartas promocionais do filme. Eu acho ele maneiríssimo. Logo depois o Kaiba usa um novo monstro. Sacrificando o Dragão Supremo, ele invoca o Dragão Luminoso de Olhos Azuis. Outra carta promocional do filme que eu também achava muito legal. Essa era a carta que de fato Pegasus achava que poderia derrotar os deuses. Lembrando que a pirâmide foi a carta que o espírito colocou lá. Com esse dragão ele derrota o sacerdote do Yugi e o nosso rei dos jogos não tá nem aguentando se levantar. Do lado de fora da pirâmide, tudo começa a desabar. Eis que surge o Pegasus para ajudar a galerinha. Por algum motivo, ele agora sabe que foi o Anubis que plantou a pirâmide de luz no seu baralho. E por causa disso, ele vai cumprir a profecia do mal. A turma que está dentro do enigma encontra o sarcófago. E o Anubis de lá fala com eles e conta que foi liberto no momento que o enigma do milênio foi decifrado. A Theia sente algo e o espírito dela é sugado para dentro do enigma para encontrar os seus amigos. É meio Deus Ex Machina, mas quando ela chega lá, eles fazem um callback da marca da mão que eles fizeram lá no primeiro episódio do anime. Olha o poder da amizade aí. É fofo, vai. Agora não me pergunte por que só ela ficou nessa forma de ser luminoso lá dentro. Mas o Anubis joga uma magia lá que faz ela sair dessa forma de luz e ela aterrissa com um golpe digno de Street Fighter nos bichos.
Daí começa todo mundo a bater nas múmias em vão. De volta ao duelo, o Yugi começa a ouvir uma voz misteriosa vindo do Kaiba. Em determinado momento, percebemos que o Anubis está falando com o Kaiba e, segundo ele, se o Kaiba atacasse naquela rodada, ele poderia derrotar o Yugi. Mas o Kaiba queria a vitória perfeita, ele queria usar os deuses egípcios contra o Yugi. Queria se exibir e humilhar o faraó, é claro. Ele cogita destruir a pirâmide de luz com uma habilidade especial do dragão luminoso para assim poder usar os deuses. Mas o Anubis na sua cabeça impede de alguma forma. O vilão enfim se materializa e, assim como na visão do Yugi, ele pega o Kaiba pela cabeça. Eu confesso que eu sempre ficava cantarolando esses versos que ele fala, mas sem ter a menor ideia do que isso significa. O duelo agora continua com o Anubis substituindo o Kaiba. O objetivo dele é derrotar o faraó para poder usar os monstros que ele selou no passado para dominar o mundo com as forças das trevas. E a pirâmide de luz é a sua principal arma. Ele usa a pirâmide para invocar Androesfinge e Esfinge Teleia. E bom, aqui deixa eu te falar o real efeito dessa carta no card game. O único efeito que ela tem é simplesmente, se essa carta for removida do seu lado do campo, destrua Androesfinge e Esfinge Teleia no seu lado do campo e os remova do jogo. Ou seja, diferente da narrativa do filme, a carta não tem nada a ver com os deuses egípcios e nem sequer tem um efeito útil quando está em campo sozinha. Porém, ela é essencial, pois as cartas de Esfinge só podem ser invocadas se a pirâmide estiver no campo, como tá no efeito delas aí. Se essa estratégia é útil para o jogo, eu não sei. E sim, eu tinha dito que não ia ficar fazendo comparação com o card game, mas para essa carta eu achei necessário, pois quando eu vi o filme eu achava que ela era super apelona, mas quando eu vi a carta na real nem era tanto. Voltando, eu morri de rir quando ele usou a Androesfinge para atacar o Watapom ao invés do Guardião Celta. Isso porque quando esse monstro destrói o outro, metade do ataque dele é tirado dos pontos de vida do seu dono. Ou seja, ele teria ganhado ali. Inclusive a Esfinge Teleia, que ataca o Celta, tem um efeito parecido, que ia dar dano nos pontos de vida do Yugi também, mas eles ignoram isso no filme. O roteiro não ia abandonar o nosso querido faraó, né? Que inclusive agora só tem 2 cartas no baralho. Haja coração das cartas para ganhar assim, hein? Lá no Enigma, o pequeno Yugi descobre que se atacar o olho com a adaga que está no sarcófago, isso pode ajudar a enfraquecer o Anubis. É porque, de acordo com o vovô lá no início, o faraó usou essa adaga para derrotar ele no passado. Sim, o faraó meteu uma facada em alguém. Você imagina o faraó brigando de faca com um cara? Enfim. E dito e feito, ele faz uma rachadura que influencia no poder da pirâmide no jogo. Uma das cartas do Yugi faz ele pegar um monstro que renasce do baralho do Kaiba. E ele usa para trazer o dragão luminoso para o seu campo. Com ele pode destruir a pirâmide de luz e consequentemente os monstros do Anubis. Mas o Anubis ainda tem um trunfo, o Tenen, a grande esfinge, que tem um poder absurdo, mas não será suficiente, pois o Yugi tem uma carta roubadíssima que permite que ele use uma carta que seu oponente tem virada para baixo. E ele usa a carta que o Kaiba ia usar para trazer os deuses de volta. Eu gosto dessa solução, pois aqui são feitos 2 links de roteiro com o começo do filme. Um dessa carta que o Kaiba usou para vencer o Pegasus, e o outro do Yugi fundindo os deuses como ele fez lá na simulação no começo do filme. Apesar de que aqui os deuses se juntam de uma forma diferente da do início, mas pelo visto o conceito é o mesmo. Ele consegue destruir de vez o vilão e o seu artefato mágico, fazendo tudo voltar à ordem. Ou será que não? O duelo acabou, mas um monstro real aparece do núcleo da pirâmide de luz. Por sorte, eles podem usar suas cartinhas contra ele também. E olha lá, o Joey tendo mais 10 centavos de destaque. Novamente o trunfo é o dragão luminoso de olhos azuis, que o Kaiba usa suas últimas forças para jogar a carta pro Yugi com estilo. Agora sim eles derrotaram de vez a ameaça. O Pegasus ainda acha brecha para tirar onda do Kaiba. Anubis se foi e ninguém retorna depois de ser derrotado de uma forma assim tão implacável. Quer dizer,
Fora o Kaiba, não é? Cara, eu amo essas piadinhas. O coitado do Kaiba vai tirar satisfação e já quer marcar outro duelo. Relaxa aí, Playboy. E aí vem o momento lição de moral do filme. Ele tem dinheiro de sobra, vovô, mas ele não tem isso aqui. E se ele não mudar, com certeza nunca terá também amigos como os meus. Kaiba não sabe que a vitória perde todo o seu significado se não puder ser compartilhada com quem você ama. Só assim somos vencedores. Sábias palavras. É isso mesmo, crianças. A amizade é muito mais importante que o dinheiro. Bom, espero, né? Rever o filme foi bem interessante, pois ele continua bem legal da forma que eu lembrava. Apesar de alguns furinhos que, convenhamos, em Yu-Gi-Oh! Isso não importa muito. Mas a história é até consistente com o que ela propõe, mesmo que não se encaixe 100% no cânone do anime. O que pra mim é surpreendente, já que a idealização do filme veio da famigerada 4Kids. Tá vendo? Dá pra fazer coisa legal também ao invés de só destruir as coisas dos outros. Eles bem que poderiam ter feito mais projetos assim. O filme não tem lá uma mensagem profunda por trás como eu consegui perceber nos filmes de Pokémon, por exemplo, que eu também já trouxe nesse quadro, confere aí. Mas acho que é raro quando o Yu-Gi-Oh! Faz algo assim, e não seria nesse filme de produção americana que iam fazer, né? Mas acho que a magia de Yu-Gi-Oh! Tá muito na mistura de elementos dessas coisas egípcias e o jogo de cartinhas que afetam o mundo real. Mas uma mensagem que dá pra tirar com a jornada do Kaiba nesse filme é: se você é muito rico, não gaste seu dinheiro com aviões personalizados ou cartinhas raras. Essa ganância e exibicionismo não vão te levar a nada. E pensando bem, com a falinha do Yugi ali no final, talvez a mensagem do filme realmente seja sobre a ganância não te levar a nada. E a verdadeira vitória são os amigos que fazemos no caminho. Quer você leve isso a sério ou não, admite aí que a gente se divertiu revisitando esse filme. Então comenta aí o que você achou e me diz sobre o que mais eu posso falar aqui no canal. Não esquece de se inscrever e deixar o like. E nos vemos na próxima Hora do Duelo.